Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Terra e hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais importantes, pelo menos na parte de linguagens regulares, tá? Que é o algoritmo clássico de conversão, de transformação, né, do autônomo finito não determinístico lambda para o determinístico. E isso demonstra que eles têm todos o mesmo poder computacional, porque se eu consigo converter um para o outro, o poder computacional deles são o mesmo, tá? É o mesmo. O poder computacional dele é o mesmo, tá? Então vamos avançar aqui um pouquinho. Olha lá. Isso é feito em duas etapas, tá? Onde eu falo para vocês, a primeira etapa, ela é um pouquinho custosa, tá? Mas a segunda etapa, ela é muito simples, tá? Então, basicamente, o que eu faço? Eu dividi, foi uma modificação que eu fiz aqui, que a gente divide essa transformação em duas etapas, tá? A primeira delas é a que transforma o não determinístico lambda para o sem o lambda. Ou seja, o objetivo é só tirar lambda. É transformar a transição não determinística lambda para não determinística apenas, a função de transição. Tá? Nessa transformação pode acontecer o resultante ele ter mais de um estado inicial. Então é só um cenário que pode acontecer e a gente vai ilustrar ele aqui, eu botei uns exemplinhos, tá, para ilustrar isso. A outra coisa que eu queria falar para vocês é a segunda etapa. A segunda etapa ela é muito tranquila. Ela pega o não determinístico e transforma em determinístico. Embora pareça que esse é mais complicado, esse é simplérrimo, tá? Comparado com o primeiro aqui, tá? Só lembrando, só tem um porém, que se tiver, por exemplo, N estados, quando você converteu N estados determinístico para um determinístico, ele pode ter até 2 elevado a N estados. Então a gente até brincou, lembra aquele que eu fiz com vocês, que o terceiro último símbolo tem que ser A. Aí depois aqui A ou B, aí depois tem A ou B. Não é isso? Então, assim, o terceiro último símbolo tinha que ser A. A gente até fez ele fez assim, ó, ficaria alguma coisa assim, qualquer loop de A e B aqui, aí a gente tinha um A. Aí depois a gente tinha um B, aí depois a gente tinha mais um B. Tá? Ou, tipo, mais um A ou B, e aqui mais um A ou B. Então, na verdade, o terceiro último símbolo é A. Isso aqui é não terminístico por quê? Justamente pelo não terminismo aqui, ó. Eu tenho um A aqui e eu tenho um A aqui. Então, como eu tenho um não terminismo no A, esse é não terminístico e ele tem ele não tem lambda e ele tem 4 estados. No pior dos casos, esse de 4 estados, ele vai virar o quê? 2 elevado a 4, que é 16 estados. Tá? Mas assim, graças a Deus esse aqui só virou 8, né? Então, assim, é no pior caso 16, mas pode acontecer dele ser menos. Pode acontecer de ser o mesmo número. Mas sempre tende a aumentar. Então, se você pega um autônomo finito não determinístico com N estados, a tendência é que esse N, o novo N, o N' de um autônomo finito determinístico, a tendência é que ele seja maior que N. Tá? Essa é uma tendência, mas ele pode ser maior ou igual. Tá? Então vamos lá. E obviamente, se você não tiver lambda, você não precisa fazer essa primeira etapa. Você só pode ir para a segunda. Eu falo para meus alunos que é o seguinte: só fazer essa aqui é muito simples. Então, potencialmente, a mais importante para a gente ser avaliado na prova é a parte 1 e a parte 2, a sequência, tá? Depois da parte 1, nós aplicamos a parte 2. Vamos parar um pouquinho de bate-papo e vamos logo para botar a mão na massa, tá? Eu adoro isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, isso aí é bem simples, isso aí eu não vou... Você lembra que eu falei para vocês que aqui a gente tem a parte gráfica, mas que nós temos também as tabelas de transição. O que é tabela de transição? É quando a gente coloca em tabela, tá? Então, assim, a gente faz realmente isso aqui, ó. Que isso aqui é exatamente igual a isso aqui. A função de transição não determinística é o seguinte, eu tenho Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2. O Q0 é final, tá vendo aqui, ó? Então, assim, ó, o Q0 aqui, inicial. Aí o Q1, ele é final, Q1, final. E o Q2 não é nada. Tá? E a gente tem o estado Q0, Q1, Q2. O Q0 lendo A, ele pode ficar em Q0, pode ir para Q1 e pode ir para Q2. Então, Q0, Q1, Q2. Observe que é um conjunto. Tá? Ele lê B ou ele lê C? Não. Então, ele vai para o conjunto vazio. Ele lê lambda? Também não. Então, conjunto vazio. Tá bom? Vamos passar aqui. Isso aqui é uma parte. Isso aqui é a parte que eu quero falar. Depois a gente vai para esse outro aqui. O Q1 lendo A, ele faz alguma coisa? Não.
O Q1 lendo B, ele faz alguma coisa? Sim, fica em Q1. Então, vai para o conjunto que tem Q1. Tá? O Q1 lendo C, ele faz alguma coisa? Não, não faz. Então, vazio. Q1 lendo lambda, ele faz alguma coisa? Não, não faz. Então, vazio. E o Q2? O Q2 lendo A, não faz A. Não faz. Então, vazio. Lê B? Não, não lê B. Lê C? Lê C. E continua onde? Em Q2. Opa, não precisava fazer isso não, né? Ele lê lambda? Ele lê lambda e vai para Q1. Vai para Q1. Basicamente, pessoal, isso aqui é nada mais. Isso aqui é exatamente igual esse cara aqui. Isso é igual a isso. É só uma representação visual e uma representação em tabela. Então, a primeira coisa desse passo nosso é criar a tabela disso. Inclusive, eu até falo para os meus alunos que eu avalio a tabela. Eu só olho a tabela, não olho o desenho. Mas é bom vocês fazerem o desenho para verificar no mês se está correto. Tá? E depois nós temos o quê? O fecho lambda. Esse fecho lambda que é o terror. Tá? Então, assim, isso é o terror. Fez isso bem feito, provavelmente vai acertar a questão. Se não fez isso bem feito, tem problemas. Tá? Então, o que significa isso? O que é o fecho lambda de um estado? É o quê? O próprio estado. É onde eu consigo chegar lendo lambda. Por definição, eu consigo chegar em mim mesmo lendo nada. Então, eu estou incluso. Então, o fecho lambda de Q0 inclui Q0. E mais tudo que acessa a partir de QI lendo lambda. Tá? Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que fazer esse com bastante calma. Você pode fazer ele de forma visual como de forma textual. Vou fazer visual para vocês. Q0. Para onde Q0 vai lendo lambda? Nele mesmo, ele lê A, lê A, lê A. Então não lê mais nada. Então o fecho lambda de Q0 é o próprio Q0. E como é que funciona em Q1? Qual que é o fecho lambda de Q1? Poxa, não tem lambda aqui. Então é só o Q1. E o fecho lambda de Q2? O fecho lambda de Q2, todo mundo chega e fala assim, é Q2 e Q1. Por quê? Porque Q2 eu consigo chegar e Q1 porque tem uma lambda para Q1, onde eu consigo chegar lendo lambda. Mas nunca façam isso. Tá? Embora vocês estejam certos Q1 e Q2, mas na verdade você tem que pensar o seguinte, o fecho lambda, vou até escrever aqui para vocês, porque isso para mim é relevantíssimo. O fecho lambda de Q2, ele é calculado assim, ele é o Q2, o conjunto contendo Q2, mas não é Q1, é o fecho lambda de Q1. O que quer dizer isso? Aqui no caso eu botei Q2, e quando eu fui fecho lambda de Q1, o fecho lambda de Q1 é só Q1. Então veio para cá. Por que eu estou falando isso? Porque vamos imaginar que Q1 fosse com lambda para outro estado. Vamos dando um exemplo ridículo aqui, ó. Eu vou até apagar essa equalidade aqui, só para mostrar para vocês aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. O Q1, ele vem com lambda, esse aqui só com lambda para um estado Q4, por exemplo. Então, se você falasse Q2, qual que é o fecho Q2? Q2 e Q1, você estaria errado. Porque Q1, eu conseguiria ir no lambda e chegar em Q4. Então, o fecho lambda de Q2 aqui seria Q2, Q1 e Q4. Então, seria o fecho lambda de Q2, seria Q2, mais o fecho lambda de Q1. Aí, Q1, o fecho lambda de Q1 seria o quê? Q1 e Q4. Então, você sempre pega trabalhando aqui na tabelinha. Vocês vão ver que isso aqui é importante. Eu espero que vocês entendam a questão de fecho. Basicamente, fecho sou eu, o meu estado, mas aonde eu chego com lambda. Tá? E o cálculo é, se você chega no estado, você pega já o fecho lambda daquele estado. Porque aí não tem erro, não tem como você errar, tá bom? Passando um pouquinho mais aqui, a gente vai para a segunda etapa. Eu vou movimentar aqui, vou dar uma subida na vida, vim para cá, só para a gente entender um pouquinho melhor, tá? E aí a primeira coisa é o seguinte, como que nós vamos transformar essa função não determinística lambda numa só não determinística? Esse é o nosso desafio, tá? Então eu vou fazer aqui com vocês e a gente vai acompanhar, tá? A primeira coisa é o seguinte. Você vai escrever os três estados aqui, ó. Q0, Q1 e Q2. Daqui a pouco fica mais bonitinho, tá? Q0, Q1, Q2. Eu vou explicar para vocês. A primeira coisa, quais são os estados iniciais? Os estados iniciais, você vai falar assim, é o Q0. Não, não é o Q0. É porque, assim, se o Q0 chegar com lambda em Q1 e Q3... O que é estado inicial no próximo? Podia ser o Q1 ou o Q3, ou o Q0, não é isso? Então, hoje a gente tem que fazer um negócio. Todo o fecho lambda, então aqui, ó, fecho lambda do estado inicial, aqui, ó, o estado inicial é esse. Então, o fecho lambda inteirinho dele
vai ser estado inicial. Vão ser estados iniciais. No caso aqui o fecho de lambda é só o Q0. Então não acontece esse caso. Você vai ver no próximo exemplo nosso, eu forço acontecer isso. Então aqui, ó, o estado inicial é só o Q0. Tá? Estados finais, já vou falar para você, não mude, não mude. Então o estado final aqui era Q1, aqui continua sendo Q1. Não tem alteração nos estados finais. Tá? Então, agora que é o tchan. Tá? Agora que é o mais importante. Quando eu vou ver Q0 lendo A, aqui a gente tem umas coisas, aqui tem tudo. Antigamente, a gente considerava o quê? Quando a gente não tem lambda, não tem problema. É Q0 lendo A, vai para Q0, Q1, Q2. Tá? Quando não tem lambda, é isso mesmo. Mas assim, de forma mais inteligente, a gente vai sempre aqui, quando a gente for avaliar, a gente vai refazer essa tabela, sempre considerando fecho. Então não é Q0 lendo A. É o fecho de Q0, que é quanto? Q0, lendo A. Fecho de Q0 lendo A é o quê? Só Q0. Lendo A vai para onde? Q0, Q1, Q2? Não, é fecho antes e fecho depois. Então é o fecho de Q0 mais o fecho de Q1 mais o fecho de Q2. Que a gente pegar o fecho aqui, ó, da Q0, da mesma coisa, Q0, Q1, Q2. Estão vendo aqui? Então, ótimo. E se for Q0 lendo B, é Q0 lendo B? Não, é o fecho de Q0, que é Q0, lendo B, que é vazio. Aí não é vazio, não faz nada. A mesma coisa, fecho é Q0 lendo C? Não. Fecho de Q0 lendo C. O fecho de Q0 é o quê? Só Q0. Lendo C, vazio. E Q1 lendo A? É Q1 lendo A? Não é Q1 lendo A. É o fecho de Q1. Mas o fecho de Q1 é só Q1, professor. Então, beleza? Então, o fecho de Q1 é Q1. Lendo A é o quê? Vazio. Fecho de Q1 lendo B. Vai para Q1. Então, fecho de Q1 é Q1. Lendo B, vai para Q1. Vai para Q1 não. Vai para o fecho de Q1, que o fecho de Q1 é só Q1. Beleza, então vou colocar aqui. Só Q1. E o fecho Q1, fecho de Q1 é Q1. Lendo C, não vai para lugar nenhum. Esse aqui é proposital isso aí. Tá, pessoal? E Q2, é Q2 lendo A? Aí que começa a coisa. Lembra que eu falei que é fecho antes e fecho depois? Se você não fizer fecho antes aqui, dá problema. Por quê? Não é Q2 lendo A. É o fecho de Q2, que é o quê? Q1 e Q2. Então eu analiso essas duas colunas. Então, quando eu analiso Q2, não é Q2 lendo A. É o Q1 e Q2 lendo A. A união disso aqui dá o quê? Vazio. É Q2 lendo B? Aqui é Q2 lendo B? Não é Q2 lendo B. É o fecho de Q2. Fecho de Q2 é Q1, Q2. Então, Q1, Q2, lendo B, que é o quê? Q1 é Q1? Não é Q1. É o fecho de Q1, que o fecho de Q1 é Q1. Tá? Então, aqui a gente coloca Q1. Deu sorte. E lendo C? É Q1, não é Q2 lendo C. É o fecho de Q2, que é Q1, Q2, Q1, Q2, lendo C. Fecho de Q1, Q2 lendo C, dá o quê? Q2? Não, não é Q2. É o fecho de Q2. O fecho de Q2 é o quê? Q1, Q2. Então aqui, ó, é Q1, Q2. Tá? Por que tem que ser antes e ser depois? Só para explicar para vocês. Se você não analisasse, por exemplo, esse cara aqui, ó, esse cara é importantíssimo, ó. Esses dois caras são importantíssimos. Vou analisar esse aqui, ó, Q2 lendo B. Q2 aqui, lendo B, você fala, pô, professor, não tem jeito de ler B. Aí você fala assim, não. É fecho antes, justamente para você não analisa só Q2. Você analisa onde Q2 consegue chegar lendo lambda e tentar ler B. Então, Q2 vem para Q1, então analisa esses dois. Esses dois lendo B vai para onde? Ah, vai para o Q1. Então, esses dois vão para o Q1. E por que a segunda parte, essa segunda parte aqui, por que é importante ter fecho depois? Porque você faz aqui, ó, Q2 lendo C. Aí você fala, Q2 lendo C vai para Q2. Ele não vai para Q2, que ele pode ler o C e depois vir de graça para cá. Então ele pode parar tanto em Q2 como em Q1. Por isso que tem que falar que é o fecho de onde você chega. Porque onde você chega, você pode navegar com lambda. Então, quando eu leio C em Q2, eu posso parar tanto em Q2 como eu posso parar em Q2, quando eu posso parar em Q1. Então, para mim, é Q1, Q2. Pessoal, esse slide é o mais importante, tá? A gente vai fazer mais um, daqui a pouco a gente vai terminar esse aqui, depois a gente vai fazer mais um exercício, tá bom? Mais um exercício disso, depois mais 2 exercícios ainda para vocês brincarem um pouquinho, tá? Ou mais 2 ou mais um, vou ver aqui, dependendo do tempo de aula aqui que nós estamos trabalhando, tá bom? Então vamos continuar aqui. Opa.
Vamos continuar. Aqui está continuando já, lá. Ele simplesmente montou o mesmo que o meu. Tô vendo aqui se eu não errei. Olha lá, não errei. Opa, não errei, que era Q1, Q1, Q2. Não tem como errar isso aqui não, porque eu já faço bastante tempo, tá? Mas assim, isso é um exercício tenso, tá? Esse é um exercício, esse é simples, mas assim, esse assunto é tenso. Tem que prestar atenção. E aí o que acontece? A gente tem esse FND. Esse é o FND agora, tá? Eu simplesmente copiei o resultado nosso. Se você desenhar ele agora não tem lambda e ele aceita a mesma linguagem do outro. Ele aceita exatamente a mesma linguagem desse cara aqui, ó, do FND lambda. Tá bom? Então ele aceita a mesma linguagem, tá? Agora, pessoal, o que eu quero fazer? Agora eu vou fazer, baseado no não determinístico, eu quero fazer o determinístico. Então eu vou fazer com vocês aqui, ó. Eu quero fazer o determinístico. No determinístico, o que acontece? Eu tenho também as mesmas letrinhas, A, B e C. Não ficou muito bom não, mas vamos desenhar assim. Aí o que acontece? Todo mundo chega e fala assim, então aqui eu ponho Q0, Q1, Q2? Não, agora mudou. Você não copia mesmo os estados. Agora você vai chegar para mim e vai fazer o seguinte, no determinístico eu vou para um estado só. Lendo um símbolo eu vou para um estado. Então, a gente vai usar uma criação on the fly. À medida que você precisa, você cria estados. O que eu quero dizer com isso? Olha, primeiro eu começo com Q0. Todo mundo pergunta, começa com Q0. Não é começar com Q0. É começar com todos os estados. Você vai juntar, todos os estados são iniciais. Qual é o que é o inicial aqui? Só o Q0. Então eu vou juntar ele no que eu chamo assim de... Olha lá, eu botei um sinal de menor. É um Q0, é um novo estado. Aí nesse Q0 lendo A, eu estou indo para onde? Para Q0, para Q1, Q2. No determinístico eu não posso ir para 3. Então o que eu faço? Eu vou para um estado que tem o nome dos 3. Então aqui lendo A, eu vou fazer simplesmente assim, ó. Eu vou para o Q0, eu vou para o Q1, eu vou para o Q2. Mas isso é um estado só. Eu vou para o Q0, Q1, Q2. É um estado só que vai para o Q0, Q1, Q2. Tá? E lendo B eu não vou para lugar nenhum. Então é indefinido. Observe que agora eu estou gerando um autômato determinístico incompleto. Observe que isso é normal, vai gerar incompleto. E vocês já sabem completar. Se não, veja minha videoaula que ensina a completar. Acho que é a parte 1 ou a parte 2 de autômato finito determinístico, tá? Aí o que acontece? Em Q0, Q1, Q2, aí você está analisando aqui, ó, Q0 lendo C. Também não tem. Agora, qual que eu pego? Eu pego Q1, Q2? Não, eu não pego Q1, Q2. Tá, joia? Eu quero ver se eu tiro esse escritinho aqui que tá me enfesando. Pronto, já tirei, desculpa aí. Aí o que acontece? Eu vou pegar aqui o Q0, Q1, Q2. Eu tenho um novo estado, eu não olho, eu não faço baseado em cima. Eu tenho um novo estado, Q0, Q1, Q2. Então Q0, Q1, Q2 lendo A, eu considero todos aqui, ó, Q0, Q1, Q2 lendo A. E eu crio um novo estado, ó. O estado unindo todos esses conjuntos aqui. Então, unindo todos os conjuntos, eu vou conseguir exatamente o Q0, Q1, Q2. E Q0, Q1, Q2 lendo B? Aí eu vou conseguir a união de Q1 com Q1, que é só Q1. Olha lá, criei um novo estado. E o Q0, Q1, Q2 lendo C? Eu vou para Q1, Q2. Então aqui eu vou para Q1, Q2. Tá joia? E aí o que acontece? Qual é o novo estado que eu coloco aqui? Aqui já existe. Criou esse, criou esse. Então, são os dois que eu vou colocar aqui, ó. Na ordem que eu quiser. A ordem não atrapalha. Ó. Q1, Q2. Aí o que acontece? Agora eu analiso só Q1. Q1 lendo A é o quê? Vazio. Então, aqui indefinido. Não posso colocar conjunto vazio, porque aqui é um... Então, determinante. Tem que ser um estado. E Q1 lendo B? Eu vou para o próprio Q1. Então, o próprio Q1. E Q1 lendo C? Indefinido. Agora eu vou pegar Q1, Q2... lendo A, nada, indefinido. E Q1, Q2 lendo B, eu vou para Q1. E Q1, Q2 lendo C, eu vou para Q1, Q2. Q1, Q2. Olha lá. Então agora, tem mais algum novo? Não, Q1 já tem, Q1, Q2 já tem. Então terminei. Aí para terminar, o que a gente faz? A gente faz o goal. Qual que é o estado inicial? Isso aí eu não coloquei aqui, mas o estado inicial é aquele que a gente começou. Esse aqui, ó. Que seria a união de todos os iniciais aqui de cima. Como só tem um, é só Q0. E quais que são finais? O que era final em cima? É o Q1. Todos aqui que tiverem Q1 vão ser finais. Esse aqui tem Q1, então ele vai ser final.
Esse aqui tem Q1? É o próprio Q1, então ele é final. Esse aqui tem Q1? É, então ele é final. Esse aqui tem Q1? Não, então ele não é final. E com isso a gente encerra. Essa função determinística aqui, ela é igual a... Isso aqui é exatamente igual àquilo que a gente... O primeiro que a gente fez, que é esse aqui, ó. Ele é equivalente a esse aqui. Equivalente, é a palavra melhor. Tá? Então eu transformei esse FND em AFD e agora eu acabei de transformar ele em determinístico. Tá joia? Então assim, isso aqui é a tabela de transição. Você nem precisa desenhar para mim na prova o autômato. Mas se você quiser desenhar o autômato para mim, olha como é que ele ficaria. Ele ficaria assim, ó. Eu tenho o estado Q0, que é inicial. Não é isso? Aí lendo A, eu estou indo para o estado Q0, Q1, Q2. Então, peraí, vou até colocar assim, ó. E aqui eu estou indo para o estado Q0, Q1, Q2. Então, eu estou indo, ó, lendo A, que não faço mais nada. No Q0, Q1, Q2, se eu ler A, eu continuo nele. Aí eu leio no A, eu continuo aqui. E se eu ler B? Se eu ler B, eu vou para o estado Q1. E se eu ler C, eu vou para o estado Q1, Q2. Se eu ler C, eu vou para o estado Q1, Q2. Aqui, Q1, Q2. Tem que colocar sinal de menor aqui, não fica muito bom, mas tá. Se eu ler C, eu vou Q1, Q2. Em Q1, se eu leio A, não faço nada, mas se eu ler B, eu continuo em Q1. Então aqui tem um loop de B. Tá? E se eu ler Czinho, aí eu vou pegar Q1, Q1 não faz mais nada, só ler B. E Q1, Q2 não lê A, mas se eu ler B, eu vou para Q1. Então aqueles caras, se eu ler B aqui, eu vou para Q1. E se eu leio C, eu vou para Q1, Q2. Eu continuo aqui. Quais são finais? O inicial já coloquei. Final é tudo que não é o inicial. Então, esse é final. Esse Q1 é final. E esse aqui é final. Aí, pessoal, é legal vocês darem uma observada em que aceita, por exemplo. Aqui, se você for analisar rápido, o que aceita, aceita um monte de coisa. Mas aceita o seguinte, tem que começar com A. Isso é a coisa mais importante que tem, entendeu? Então, assim, ele tem que começar com A. Então, eu estou fazendo uma análise aqui, ó. Só para vocês entenderem, eu fiz uma análise do que eu gerei. Começa com A. Depois, o que ele pode ter? Ele pode ter inúmeros As. Inúmeros As. E se você ler B, olha lá, inúmeros As. Se você ler B, você pode fazer inúmeros Bs, mas aí você acaba por aí. Então, assim, ou você lê um monte de A e um monte de B, nesse caso aqui, ou você lê um monte de A ou nenhum. Lê um C, pode ler um monte de C, e depois, se você pode ler um B e terminar, e entrar nesse cara. Então, basicamente, se for converter isso para expressão regular, tem que começar com A. Depois, aí, tipo, tem que ter pelo menos um A. Então, você pode botar até aqui, ó, ou A asterisco, né? Ou, eu já vou resumir aqui, vai ser A mais. Ou seja, tem que ter pelo menos um A e fica no loop. Aí, depois desse loop, se eu vier aqui, acabo. Mas eu posso ler quantos Cs eu quiser. Ou posso não ler C, porque eu posso vir direto para cá. Se eu ler C, eu posso ficar lendo quantos Cs quiser. Eu posso ler um B, mas eu não sou obrigado a ler B. Entendeu? Então, eu posso ler A mais C, B asterisco. Aí você termina aqui, você pega esse aqui que é o mais fácil e você verifica lá se é A mais C asterisco, B asterisco. Aí você vai lá no FND lambda e vê se é ele exatamente A mais C asterisco, C asterisco, B asterisco. É isso mesmo que ele está aceitando? Vamos ver. O A, não está falando que tem que ser A mais. Olha lá, não está falando que ser A mais. Mas para terminar, esse aqui é o único final. Então tem que ler um A para cá e tem que ter um A para conseguir chegar aqui. Como eu posso ler 1 milhão de A's e vir pelo menos um aqui, ó. Então, beleza. Para chegar no resultado final, eu tenho que ler A. Ó. E A lambda. E eu posso ler C? Então, se eu ler um A, eu sou obrigado, eu posso ler infinitos Cs e depois para ir para um lado pode ler infinitos Bs. Ou eu posso ir direto. Então, coincide. Essa linguagem aqui é a expressão regular correspondente a esse AFND lambda. Tá? Eles são equivalentes. É equivalente esse formalismo, tá? É um formalismo denotacional. Ele é igual a esse aqui, que é o formalismo operacional. Eles são equivalentes. Esse aqui gera
todas as palavras, e esse aqui é um formalismo que não é gerado, é denotacional, ele denota todas as palavras, e esse formalismo é operacional, ele valida todas. Beleza? Então, com isso a gente encerra, tem o apostila, ele provê mais explicações, né? Explicações que eu já falei para vocês, tá? Mas a gente já fechou isso, que inicial é a união de todos os estados iniciais, no caso aqui é só Q0, porque só tem Q0 aqui. Cada novo Q0 obtém a união das transições dos estados integrantes, então foi exatamente isso aqui, ó. Q0 lendo A, eu crio um novo estado que é a união dos três, olha lá. E são finais os estados que contêm pelo menos um estado final. Aqui Q1 é final, então aqui contém Q1, aqui contém Q1, aqui contém Q1. Se você apertar mais uma vez aqui, ó, ele vai mostrar que esses três viraram finais. Beleza? Então com isso a gente encerra a explicação do autômato e vamos fazer mais um rapidinho aqui. Tá? Eu acho assim, bem interessante, isso aqui mostra o desenho que eu fiz já, porque eu quero fazer bem didático, então depois vocês podem pegar a apostila, mas eu quero ir fazendo com vocês, porque o resultado já está na apostila, tá? Olha lá, um exemplo um pouquinho mais elaborado, que eu acho bem interessante de fazer isso aqui, é exatamente esse, a FND lambda. Então quando você pegar o FND lambda, ele já está até preenchendo o fecho aqui, não queria que estivesse preenchendo o fecho, mas basicamente eu quero pegar esse cara e converter num determinístico. Como é que eu faço isso? A primeira coisa é criar a tabela de transição. Então, Q0 é o inicial, só tem o Q3 final, tá? E aqui é basicamente o desenho lá, ó. Se Q0 lendo A, não tem. Q0 só tem, ó, só tem lendo lambda e B. Então, Q0 lendo B vai para Q2 e lendo lambda está indo para Q1 ou para Q3. É o que está desenhado aqui, do lado esquerdo aqui. O Q1 lendo A, ele continua em Q1, e Q1 lendo B, ele vai para Q2. E não tem transição lambda. São duas setas que saem dele. O Q2 sai a seta para A e para lambda. Então Q2 lendo A vai para Q0, e Q2 lendo lambda vai para Q3. Tá joia? E aí a gente tem o Q3, que é o que? Lendo A ele não faz nada, lendo B ele continua em Q3, e lendo C, lambda não faz nada. Então assim, a gente tem o alfabeto de A e B. Então aqui está claro que o alfabeto nosso é A e B, e a gente tem um lambda aqui. O que eu quero fazer? A parte fundamental que a gente não pode errar é o fecho lambda. O que é o fecho lambda, por exemplo, de Q0? Aí, como é que eu faço com vocês? Eu vou escrever aqui embaixo, ó, eu vou fazer até aqui embaixo, só para mostrar para vocês. Vou botar aqui Q0 aqui, Q1, Q2 e Q3. Eu vou mostrar como se eu tivesse aqui, ó, fazendo o fecho, tá? Então, assim, esses caras aqui, aí em algum lugar aqui, ó, eu copiei aqui, ó, como se eu estivesse copiando. Na verdade, não é como se eu estivesse copiando, não. Eu quero mostrar para vocês, então não tem como se eu quisesse copiando. Eu vou fazer um recurso bem interessante, que eu voltei no tempo aqui, né? Eu vou pegar isso aqui, ó. Eu sei que vocês estão enxergando aí, eu quero adicionar na página corrente. Ficou com uma qualidade ruinzinha aqui, mas isso não importa para mim não, tá? Eu não sei por que ele diminui tanta qualidade assim, mas eu quero vir aqui e eu quero fazer, eu sei que o fecho tá lá, galera, mas eu quero fazer o fecho, eu não sei por que tá deixando louco assim, fecho lambda, tá? Ele ficou um pouquinho lento aqui, eu não sei por que tá, deu uma lerdeza no teclado, tá? Mas aqui eu escrevi fecho, que é fecho lambda, tá? E o que eu quero? O fecho lambda de Q0, então eu vou colocar aqui, seria o quê? Seria Q0, então ele inclui Q0, e o quê? O fecho lambda de Q1 e Q3. Só que eu calculei o fecho lambda de Q1 e Q3? Não está calculado, então eu pulo. Eu faço assim, eu pulo. Tá joia? Eu não vou mexer nisso aqui agora. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o fecho lambda de Q1. Qual que é o fecho lambda de Q1? Q1 eu não tenho lambda, então o fecho lambda de Q1 é só Q1. Então eu escrevo Q1. Tá? E de Q2? Qual que é o fecho lambda de Q2? O fecho lambda de Q2 é o quê? Ele vai para Q3, ó. Então, fecho lambda de Q2 é Q2 e Q3 é Q2 e o fecho lambda de Q3. Eu tenho fecho lambda de Q3? Não, não está calculado ainda não. Então vamos lá fazer ele. Fecho lambda de Q3 é o quê? Ele vai para lambda? Não, é só Q3. Aí eu escrevo aqui só Q3.
3. Ficou muito lento meu negócio. Depois eu vou ter que dar um pause aqui, se isso não melhorar no próximo slide, tá, pessoal? Então eu não sei o que está acontecendo. Então o que acontece? Fiz então o Q1, Q3, está pronto. Volto no Q0. Qual que eu fecho lambda de Q0? É Q0, que eu já escrevi aqui, é Q0, tá muito ruim, mas aqui é 0. E o fecho lambda de Q1 e Q3. Tem calculado o fecho lambda de Q1 e Q3? Tem. O Q1 é Q1 e o Q3 é Q3. Então pode Q0, Q1, Q3. Então agora eu acabei de colocar Q0, Q1 e Q3. Tá joia? Então com isso eu fechei Q0, Q1, Q3. Vou deixar aqui. E o de Q2? Como é que funciona o de Q2? O Q2 era Q2, e o fecho de Q3. O fecho de Q3 é o quê? Só Q3. Então ficou Q2, Q3. Eu peço desculpa nesse slide aqui, mas realmente a caneta deu uma pifada aqui. Tá bom? Então com isso a gente conseguiu fazer o fecho. Se eu passar para o próximo slide aqui, vocês podem ver que ele exatamente... Ó, desculpa, isso aqui é só o cálculo do fecho. Tá joia? Então, eu já feito o fecho aqui. O fecho é uma das etapas mais importantes, tá? O que eu preciso aqui agora é, baseado que eu tenho fecho, então eu vou pegar isso aqui, vou tentar ver se eu consigo, sem dar pausa aqui na apresentação, eu consigo pegar isso aqui, adicionar uma página nova. E eu quero, a partir desse cara, agora, vamos ver se a caneta funciona legal, senão eu vou pedir uma pausa. Opa, vamos ver se a caneta agora funciona legal, se estava lá. Eu tenho, agora voltou ao normal, graças ao bom Deus. Tá? Então aqui, ó, função de transição não determinística, eu quero criar a função de transição não determinística com base nessa tabela, que eu já calculei o fecho. O fecho é o mais importante, tá bom? Então, feito isso, eu vou calcular agora a função de transição não determinística lendo A e lendo B. São só as duas linhas que eu tenho. Eu tenho A e eu tenho B, tá? E aí o que acontece? Eu tenho Q0, eu tenho Q1, eu tenho Q2 e eu tenho Q3. O que é importante aqui nesse Q0? Eu vou até puxar aqui, ó. Tentar fazer aqui um negócio bonitinho. E aqui. Consegui. Tá? O que significa, pessoal? Quando eu vou fazer isso, quais são os estados iniciais? Os estados iniciais, aí você vai chegar para mim e falar assim, o estado inicial é Q0. Não, o estado inicial é Q0, mas aqui na transformação, a gente vai pegar no estado inicial Q0, eu vou pegar o fecho dele, todos eles vão ser iniciais. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o Q0 é inicial, que o Q1 é inicial e que o Q3 também é inicial. Nossa, os três? É, porque o fecho envolve os três. Então ele começa fazendo assim, para um para outro. Então significa que qualquer um dos três pode ser inicial quando a gente tirar o lambda. Então isso não tem jeito. Nessa etapa tem que fazer isso mesmo, tá? E o que eu vou fazer agora? Quais são o final? Final só Q3. Não mudo o final não, não mexo o final não, tá? Agora, é Q0 lendo A? Essa é a principal pergunta, pessoal. É Q0 lendo A? Você nunca vai ser Q0 lendo A. É o fecho de Q0 lendo A. O fecho de Q0 lendo A, olha aqui, ó. Fecho de Q0 é Q0, Q1, Q3. Então, ó, Q0, Q1 e Q3 lendo A. Que vai dar o quê? Q1 é Q1? Não é Q1 também. É o fecho de Q1. Qual que é o fecho de Q1? É só Q1. Então, pronto. Então, eu posso escrever Q1. Olha lá. Escrevo Q1. E agora, o que é Q0 lendo B? Não é Q0 lendo B. É o fecho de Q0 lendo B. Fecho de Q0, que é Q0, Q1, Q3. Q0, Q1, Q3. Ó. Q0, Q1 e Q3. Lendo B, vai para onde? Vai para Q2, Q3. É para Q2, Q3? Não. É para o fecho de Q2, união com fecho de Q3. Fecho de Q2 é Q2, Q3 e o fecho de Q3 é Q3. Então aqui vai ficar Q2, Q3. Q2 e Q3, vírgula. É Q1 lendo A? Não é Q1 lendo A. Como o fecho de Q1 é só Q1, então vai acabar sendo Q1 lendo A, mas é o fecho de Q1 que é Q1 lendo A. Então o fecho de Q1 lendo A vai para Q1? Não, vai para o fecho de Q1. Então aqui, ó, fecho de Q1, que é Q1, lendo A vai para Q1, não, vai para fecho de Q1, que é Q1. Então beleza, coloco Q1 aqui. E é Q1 lendo B? É Q1 lendo B que eu quero fazer agora? Não, é o fecho de Q1, que é Q1, lendo B, que é o quê? Q2, não é Q2. É fecho antes e fecho depois. Qual que é o fecho Q2? É Q2, Q3. Então aqui, ó, é Q2, Q3. Numa prova, a única coisa que eu iria corrigir, bater o olho, era nesse cara aqui. Porque se você fizer errado,
dá errado. Entendeu? Inclusive o Q0 também, se você analisar só Q0 lendo A, você vai falar vazio. Então aqui também é um ponto importante. Por quê? Se você falar Q0 lendo A, ele vai falar se Q0 lendo A não dá nada. Mas não é Q0, é fecho de Q0. Q0 Q1, Q3. Então se você não fizer o antes aqui, você se ferra. E aqui se você não fizer o depois, você se ferra. Tá? É Q2 lendo A? Não é Q2 lendo A. É o quê? O fecho de Q2, que é Q2, Q3 lendo A. Então aqui, ó, é Q2 e Q3 lendo A. Vai para Q0? Não. Vai para o fecho de Q0, que aqui é Q0, Q1 e Q3. Ou seja, não é Q2 lendo A, é o fecho de Q2, que é Q2, Q3 lendo A, que vai aqui para Q0, mas não é Q0, é o fecho de Q0, Q0, Q1, Q3. E é Q2 lendo B? Não, é o fecho de Q2. Fecho de Q2 é esse e esse, ó. Que vai para fecho de Q2 lendo B, que vai para Q3? Não, vai para o fecho de Q3, fecho de Q3 e Q3. Por isso que é tão importante a informação do fecho. Se errar o fecho, você errou a questão. E aqui, o Q3 aqui, é Q3 lendo A? Nunca, não é Q3 lendo A. É o fecho de Q3, que é Q3. Lendo A, vai ser o quê? Vazio. Aí, vazio é vazio, não tem o que fazer, né, gente? E Q3 lendo B, é Q3 lendo B? Não, o fecho de Q3. Qual que é o fecho de Q3? Q3. Lendo B, tá indo para Q3, que é aí não é indo para Q3, é indo para o fecho de Q3. Então, Q3. Então, eu sempre falo aqui que aqui também é só Q3. Tá? Então, isso aqui é exatamente a solução. Se eu passar aqui depois, vocês podem ver aqui, ó, pode conferir se está certo. Ó, vamos pegar a coluna, que aqui já está resolvido, tá? É Q1, Q1, Q0, Q1, Q3, vazio. Q1, Q1, Q0, Q1, Q3, vazio, só para você ver que eu não errei. E depois é Q2, 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 Q3, Q2, Q3, Q3, Q3. Q2, Q3, Q2, Q3, Q3, Q3. Então, assim, eu tô certo. Tá? E aí as informações são iniciais, são 3 iniciais aqui e um final. 3 iniciais aqui e um final. Baseado nesse não determinístico, isso, baseado nesse não determinístico, nesse carinha aqui, ó, eu desenhei. Observe que interessante. São 3 estados iniciais agora. Esse, esse e esse. Ficou um desenho zoado, tal, não sei o que, mas eu estou mostrando que esse autômato aqui, ele tem 3 estados iniciais. Isso pode acontecer, autômato finito não determinístico. Por definição, ele tem um só. Mas essa é uma variante que permite mais. Porque no meio da transformação, se você quiser pegar o meio, você vai ter que considerar uma variante de autômato finito não determinístico, que é um autômato finito não determinístico que tem mais de um estado inicial. Tá? A gente nem estuda isso, mas assim, é possível. Então a gente tem isso aqui. Só que o que eu quero agora? Eu quero pegar esse FND e transformar para determinístico. Aí não tem erro. Galera, esse não determinístico não tem erro, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou dar Ctrl Z aqui, porque eu fiz errado o negócio. Eu quero pegar esse aqui, eu vou pegar esse aqui. Oxe, não consegui fazer isso não. Eu vou pegar esse aqui e vou adicionar na nova página. Basicamente, esse cara aqui, eu quero fazer a versão determinística dele. Como é que eu faço a versão determinística dele? Aí, mesma coisa, eu venho aqui e faço. Ops, peraí, só colocar o recurso aqui. Como é que eu faço a versão determinística dele? Eu simplesmente faço por ser determinística. Tá? Eu quero fazer tendo A e tendo Bs. Tá? Então, tendo A e tendo Bs. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar todos os estados? Não. Aqui eu vou fazer uma construção chamada on the fly, é sob demanda. Tá? À medida que eu preciso, eu faço. Então, qual que é o estado inicial aqui? Aí o estado inicial nesse cara é a fusão de todos os iniciais lá em cima. Que é o quê? O Q0, Q1 e o Q3. Então, o meu novo inicial é o Q0, Q1 e o Q3. Q0, Q1, Q3 lendo A, eu vou para onde? Aí não tem erro mais, gente. Q0, Q1, Q3 lendo A, ele está indo para Q1. Então, só que Q1. Então, eu vou criar o estado Q1. E lendo B, Q0, Q1, Q3 lendo B. Ele vai para Q2, um estado Q2, Q3. Confundindo aqui, o Q2, Q3. Então, ele vai para Q2, Q3. Q2, Q3. Observe que é um só. Esse aqui menor e maior significa que é um só. É um estado chamado Q0, Q1, Q3. Um estado chamado Q1, um estado chamado Q2, Q3. Tá? Eu vou pegar o Q1, Q2, Q3? Não preciso pegar eles. Eu vou pegar só os que eu preciso. Sob demanda significa que eu vou pegar esse Q1 e esse aqui que eu acabei de criar. Então, eu vou pegar o Q1, que eu acabei de criar, e vou pegar o Q2, Q3, que eu acabei de criar. Q2, Q3. É um estado só. Q1 lendo A, eu vou pegar aqui, ó. Lendo A vai para Q1. E lendo B, Q1 lendo B, Q2, Q3. Então, aqui Q2, Q3. Excelente, isso acabou. E Q2, Q2, Q3. Q2, Q3 está aqui, ó. Lendo A vai para Q0, Q1, Q3.
Então, lendo A vai para Q0, Q1, Q3. E lendo B? Lendo Q2, Q3, lendo B, vai para o estado Q3. Aí observa, o Q1 e o Q2, Q3 já criei, já estão criados. Q0, Q1, Q3 já existe. O novo agora é só o quê? O Q3, então eu crio um Q3. Quando eu criar esse Q3, lendo A, eu vou para onde? Para lugar nenhum, indefinido. Autônomo finito determinístico incompleto, função de transição parcial. Tá? E agora o quê? Q3 lendo B, eu vou para o próprio Q3. Então, observe aqui. Eu montei isso aqui, foi muito fácil. Qual o estado que é inicial agora? O estado inicial agora é só aquele que eu falei que é inicial, tá? Então aqui eu juntei os iniciais todos. Qual que é final? Antes era o Q3 que era final. Todos que tem Q3 vão ser final. Então esse aqui vai ser final. Esse não, esse não. Esse vai ser final. E esse aqui vai ser final também. Beleza? Com isso, encerra. Tá? Então, com isso, esse aqui é o autônomo. Precisa desenhar? Para mim não precisa. Mas assim, se você quiser desenhar, a gente tem um desenho dele aqui. Ó. Só para vocês verem aqui, ó. Aqui tem Q0, Q1, Q3, Q1, Q2, Q3, Q3. Q0, Q1, Q3, Q1, Q2, Q3, Q3. É exatamente os estados. Observe que não existe só o Q2. Tá? Não existe só o Q0. Olha lá, Q1, Q1, Q0, Q1, Q3. Q1, Q1, Q0, Q1, Q3. E Q2, Q3, Q2, Q3, Q3, Q3. Q2, Q3, Q2, Q3, Q3, Q3. Então é exatamente esse aqui. Se a gente colocar no desenho, é isso aqui que a gente tem. Tá? Eu recomendo sempre que na hora que vocês forem fazer esse exercício aqui, você aproveite e dê uma olhada aqui, ó. Q0, Q1, Q3. Aí, você tenta analisar qual que é a linguagem. Observa, aceita lambda, aí você vai pensando aqui, ó. Aceita lambda, porque é o estado inicial. E o que acontece? Eu vou e volto, tá vendo? Você pode tentar ver aqui e pegar quais são os finais, tá? Como é que eu saio do final, o que pode ser final. Então, assim, você tem que analisar todos esses cenários para você conseguir tentar ver qual linguagem. Essa linguagem aqui não deve ser muito simples para eu fazer aqui agora com vocês, tá? O entendimento disso aqui, mas basicamente, se a gente fosse analisar aqui, ó, vou analisar com vocês, ele não aceita terminado com A, pelo jeito aqui. Pelo jeito, terminado com A, ele aceita, desde que antes seja um B. B é asterisco. Mas aqui é interessante que ele não aceita só A. A asterisco ele aceita, aí ele tem que ler um B para terminar. Nesse B pode ler mais um B e terminar. Então, assim, estou filosofando aqui, mas se você ler um B, você pode ler um A. Então, basicamente, ele aceita lambda, ele aceita o B, depois um A, ele aceita B1, né? Depois ele aceita também BA, ele aceita. Ele consegue fazer um loop disso, ele consegue aceitar só o B. Você pode ler um B e depois um tanto de Bs. Ou você tem BA, 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 mas ele pode acessar em qualquer momento. Ele pode aceitar B, depois um A, aqui está aceitando tudo, ó. Mas se ele ler um A, ou seja, B, depois um A, ele não pode começar com A ou ter dois As, terminar com dois As seguidos. Então tem uma análise em cima disso aqui. Eu não vou fazer isso aqui, porque então vai perder tempo que a gente podia estar trabalhando aqui. Mas a ideia é você tentar descobrir, inferir o que tem aqui e verificar lá se bate, entendeu? Então basicamente é isso aí, tá? Eu passei aqui para vocês 3 exercícios de fixação, tá? São simples e são interessantes de serem feitos, que é o exercício de fixação 1, que é esse aqui, o 2 e o 3. Eu quero que vocês tentem fazê-los baseados na minha explicação. Se vocês fizerem isso aqui, significa que está bem bacana para vocês trabalharem aí, tá bom? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula deixando 3 exercícios para vocês fazerem, tá bom? Um abraço, boa noite para vocês.